Um clima de muito pessimismo quanto às eleições. Ontem na natação, eu faço natação na sexta-feira, nós estávamos ali no vestiário e uma das pessoas que não é cristão, não é adventista, nada, ele olhou para mim de longe e disse assim, querendo puxar conversa, né? Quem é o ladrão que nós vamos eleger no domingo? Tipo assim, né? O que for eleito vai ser ladrão, não tem jeito. Existem pessoas muito pessimistas quanto a esse momento, a essa eleição, ao que vai acontecer. Existe um clima de pessimismo no ar. Algumas pessoas até dizem o seguinte, olha, não tem jeito, quem entrar lá não vai fazer diferença nenhuma, não vai mudar nada, em 4 anos não dá para mudar. E tem outros que comemoram até o quadro, né? Eles dizem assim, é bom mesmo que as coisas fiquem feias de uma vez, e aí Jesus volta, e acabou o problema, né? Tem gente que fala isso. Existe, de fato, um clima de pessimismo diante disso. E eu tenho que concordar, pessoal, por um lado, que a gente não pode perder a esperança. Por um lado, a gente não pode perder a esperança. Por um lado, nós temos que crer, temos que fazer com consciência. Mas por outro lado, eu concordo também com esse clima de pessimismo. De que nenhum ser humano, nenhum governante, por mais bem intencionado que ele seja, ele vai resolver o problema do nosso planeta. Não existe pessoa capaz de fazer o nosso planeta virar a terra dos sonhos. E quando a gente olha para um país, por exemplo, assim, que é modelo em muitas coisas, até esses países que se vendem por aí como terra dos sonhos, quando a gente analisa, eles têm as suas fragilidades, eles têm os seus problemas. Seja no âmbito político, seja no âmbito social, seja nas catástrofes naturais. Não tem jeito da gente viver num mundo seguro. É impossível uma pessoa dar jeito no planeta. Eu concordo com isso. Então nessa manhã eu me inspirei nessa ideia aqui para trazer para vocês algo. Para apresentar para vocês um candidato que a Bíblia apresenta, que realmente pode mudar a nossa vida, que realmente pode dar jeito na nossa vida, que realmente pode dar jeito nesse mundo. Esse sim, a gente pode eleger sem desconfiança, sem medo, sem pessimismo. Som. Opa, voltou. Esse sim a gente pode eleger sem pessimismo. E a Bíblia vai apresentar para nós. Esse candidato se chama Jesus Cristo. Amém? Esse sim a gente pode eleger com toda a confiança. Jesus Cristo. Mas alguém poderia dizer assim, não, peraí, como assim, eleger Jesus Cristo? Jesus não é um candidato. Jesus não pode, ou melhor, não tem como, ele não depende, melhor dizendo, do meu voto para ele ser governante. Não depende de eu escolher ou não ele para ser governante. Não tem como. Alguns poderiam dizer, veja, Jesus, ele é acima de tudo e independente de eu escolher ou não, ele vai ser. Então Jesus não pode ser comparado a um candidato. Bom, eu vou ter que concordar com vocês, é verdade. Jesus não é uma opção que a gente pode dizer sim ou não. Jesus não depende da nossa eleição para que ele seja governante. Então, para fixar algo muito importante, antes da gente entrar de fato nas dicas que eu tenho para vocês, eu queria ler com vocês Salmos capítulo 24. Salmos 24. Salmos 24. Abra sua Bíblia. Esse é o texto que nós vamos ler. Salmos 24. Nós precisamos aqui definir uma ideia importante antes da gente dar prosseguimento. O Salmo 24, ele nos dá essa ideia. Diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Verso 6, tal é a geração dos que o buscam. Ou melhor, verso 7, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos,
para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Davi aqui deixa bem claro para a gente que Jesus não é um candidato a alguma coisa. Jesus é o Rei da Glória, Ele é o Rei, aquele que criou todas as coisas, que fundou todas as coisas, o dono de todas as coisas, o dono do mundo, o dono de todas as pessoas que habitam no mundo, o meu dono. Ele é o Rei da Glória, aquele que destrói os seus inimigos, poderoso, soberano. É verdade, Jesus não depende da minha eleição para que Ele seja governador, para que Ele seja presidente, não. Jesus é o Rei e está definido. Ele é o Rei da Glória. Existem algumas diferenças entre um rei e um presidente. Eu queria destacar 3 diferenças básicas. Um presidente é determinado pelo voto popular. As pessoas escolhem ele. Se ninguém escolher, ele não é nada. O rei é diferente disso. O rei ele não é escolhido por voto popular. Ele é rei porque ele é. Depende da natureza dele, do sangue real que corre nas veias dele. E Jesus é rei não porque nós escolhemos ou não escolhemos. Ele é rei porque ele tem o sangue real. O presidente fica 4 anos no poder. Em alguns países talvez seja diferente, mas 4 anos. Já o rei, ele fica para sempre, enquanto viver. E se viver para sempre, fica para sempre. O rei é rei e acabou a história, por tempo indeterminado. O presidente tem autoridade limitada. Existe uma série de outros órgãos que podem vetar as decisões ou impedir ele de tomar uma decisão. Já o rei tem autoridade plena. Ele é dono da terra, das posses, ele é dono das pessoas que moram ali. E Deus é rei, Jesus é rei, o Rei da Glória. Mas vamos lá, mesmo assim o rei tem seus súditos. E apesar do rei ser dono do súdito em si, da terra que ele mora, de tudo que ele vive, onde vive o súdito, ninguém manda no coração de uma pessoa. Nós somos livres para escolher quem a gente quer servir. E um súdito, no seu coração, pode decidir se submeter ao rei, ou ele pode ser um rebelde e dizer: eu não gosto desse rei, eu não quero esse rei. Ele é súdito mesmo assim, não depende dele tirar ou colocar o rei, mas no coração dele ele pode decidir. No fundo, nós podemos decidir se Deus é o meu rei, se eu me submeto ao seu reinado, ou se eu vou ser um rebelde. E nessa manhã eu queria dar 3 razões para você se render a Jesus, para você deixar Ele ser o seu rei, para você de coração entronizar Jesus na tua vida. Por que Jesus merece o meu voto? Por que Jesus merece que eu eleja Ele? Por quê? O que faz com que eu tenha certeza, esse é o melhor para a minha vida? Quero dar 3 motivos, pessoal. O primeiro deles está em Salmos 139, 14 a 16. Salmo 139. Você já está em Salmos? É só você passar algumas páginas aí. Salmo 139, 14 a 16. Salmo 139, 14, diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O primeiro motivo para que você possa aceitar ou se submeter ao senhorio de Deus, aceitar Ele como Rei da Glória, é porque Deus é o nosso Criador. Deus nos criou, Deus nos fez. E o salmista aqui mostra o seguinte:
Antes de você ser formado, quando você era uma substância ainda informe, nada, você era um nada, Deus já estava lá planejando a tua vida, olhando para você com carinho, sonhando uma vida para você, estabelecendo um plano maravilhoso. Deus ama você porque Ele te criou, Ele que formou você, Ele é o seu Criador. E veja, tudo aquilo que a gente cria, a gente ama. Eu contei aqui a história para as crianças do pé de moranguinho, né? Mas eu lembro que quando eu tinha 12 anos, a gente fez uma outra construção lá, e aquilo era o xodó. Ninguém podia chegar perto. Meu pai é pedreiro, construtor, eu tinha alguns amigos, a gente resolveu construir uma cabana para a gente acampar nos fundos de um terreno de um amigo. E eu lembro que eu fiz ali todo o projeto, cavei os buracos, fiz o alicerce, fizemos de madeira, coloquei ali o soalho, depois erguemos as paredes, fizemos janelas, telhado. Olha, na minha mente ficou a construção mais linda, a quinta maravilha do mundo, a sexta maravilha, sétima maravilha do mundo, sei lá. Para mim era a coisa mais linda, ficou toda torta, meio bamba assim, sabe? Mas para mim era lindo, a gente pintou, eu limpei, eu cuidei. Tinha uns amigos assim que não eram muito amigos, eles queriam vir, a gente não deixava. Era nosso, é meu, eu cuido, eu amo. Se Deus criou a gente, Ele ama, Ele tem um carinho muito profundo. Ele é o nosso dono. E existe um ponto também interessante. Não tem como a criatura se revoltar contra o seu Criador. Quer dizer, até tem, né? Mas é uma insanidade alguém dizer assim, tá bom, foi você que me criou, mas eu não quero saber de você. Pensa comigo, imagina que um vaso de barro que foi feito para ser um vaso de perfume, ele olha para o oleiro e diz assim, oleiro, quer saber, eu não quero ser vaso, eu quero ser um martelo. Você não fez eu direito. Você me fez para ser um vaso de barro, mas eu quero ser um martelo. Imagina só esse vaso de barro, a primeira vez que ele der uma martelada ou der uma pancada no prego, o que vai acontecer com ele? O que acontece? Quebra, vai quebrar. É uma insanidade a criatura se revoltar contra o seu Criador e dizer assim, o teu plano não é bom. Veja, Deus nos fez com livre-arbítrio para tomar a nossa decisão de viver o plano que Ele tem para nós e não viver. Nós podemos tomar essa decisão. Deus nos fez assim. Mas é uma insanidade querer viver longe do plano do Criador. Vou contar mais uma ilustração para você entender. Imagina que você compra uma TV. A gente viu aqui o pastor Harry ganhando uma TV. Aí você chega em casa com a TV bonita, abre o pacote, tira ali a TV, instala ela, tudo bonito, perfeito. E aí você pega o manual de instruções para ler um pouquinho o manual de instruções, para ver ali, tirar as últimas dúvidas. E você começa a ver lá uma série de regras. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, faça isso, faça aquilo. Aí você olha e diz assim, mas que cara chato esse que escreveu esse manual. Eu não vou fazer nada disso. Que bobagem isso aqui. E aí lá está escrito assim, ó, não ligue no 220. Não mole. E você diz, que bobagem. Esse cara pensa que é o quê? Está mandando em mim? Eu sou o dono da TV, fui eu que comprei. Paguei com o meu dinheiro. Você coloca o manual de instruções de lado, e aí você diz assim, ela vai funcionar aí embaixo d'água. Você coloca ali uma bacia, uma banheira bem grande, enche d'água, coloca a televisão dentro da água e liga. O que acontece? Aí você diz, não, peraí, tá aqui, não ligue no 220. Mas é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Aí você pega a televisão, liga no 220. O que acontece? Eu posso decidir seguir o manual, viver o plano do Criador para mim? Posso decidir viver ou não? Posso? Posso tomar minha escolha? Sou livre para escolher? Sou. Mas é uma insanidade querer viver contra o plano do Criador. É ou não é? Não é loucura? Se alguém pegasse a televisão, colocasse dentro de uma banheira cheia d'água e ligasse, você ia dizer o que dessa pessoa? É doido. A mesma coisa. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que nós fazemos isso toda hora. Nós fazemos isso toda hora, fazemos isso toda hora. Quando nós nos revoltamos contra Deus, ou quando simplesmente a gente pega e diz assim, Senhor, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Fica aí num cantinho. Ou quando a gente tem a vida meio parcial, assim, sabe? Em alguns momentos a gente vai para Deus, outras vezes a gente pensa assim, não, eu vou decidir, ou esquece dele, e deixa ele de lado. A gente pode fazer isso, mas é uma insanidade.
Então esse é o primeiro motivo. Porque você pode se submeter a Ele como rei. Porque Ele é o seu Criador. Faz sentido? É um bom motivo para dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu rei e mande na minha vida em todas as áreas. Faz sentido, sim ou não? Faz sentido. Mas eu quero dar um segundo motivo pelo qual você pode escolher Ele como seu rei ou se submeter a Ele como rei sem medo. Está lá em Romanos 5, versos 6 a 10. Vamos ler. Romanos. Paulo escreveu aqui um capítulo muito lindo. Tem muita coisa nesse capítulo, a gente vai ler do verso 6 até o 10. E aqui está o segundo motivo pelo qual você pode tranquilamente entregar o trono da tua vida para Deus, ser rei. Diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas pode até ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Verso 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? O segundo motivo, queridos, pelo qual você pode escolher Jesus como seu rei, você pode eleger Jesus na sua vida para ser o dono de tudo, é porque Ele te salvou. Ele me salvou. Ele não só criou, mas Ele também salvou. Esse texto aqui é realmente incrível. Paulo diz o seguinte: pode ser que alguém se interesse em dar a vida por uma pessoa boa, por alguém que ama, por alguém da família, por um filho, por um pai, ou por uma pessoa que admira muito, que fez muita coisa boa para ele. Mas morrer por alguém que só magoa o teu coração, que só te fere, que só erra contra você, que te despreza, que te deixa de lado, isso aí, gente, é incrível. Se um vaso se quebrar, o que é mais fácil? É mais fácil jogar fora, fazer outro novo. Mas a Bíblia diz o seguinte: Jesus não desistiu de nós. Deus olhou para nós com amor e Ele disse: espera aí, é verdade, são pecadores, me magoam toda hora, me jogam, para escanteio toda hora, me deixam de lado a todo instante, me magoam o meu coração, mas eu vou morrer por eles. Eu amo tanto eles que eu vou resgatar eles. E Jesus provou o seu amor morrendo por nós, desprezíveis, cheio de pecados. Isso sim é amor, hein? Não é? Deus realmente é maravilhoso. Que rei seria capaz de fazer isso? Você já viu algum rei fazendo isso? Talvez morrer por um aliado político, tudo bem. Agora por um cidadão mais desprezível. E Jesus não deixou um trono qualquer. Jesus deixou a sua majestade no céu para se tornar um de nós, para vestir a nossa roupa, a nossa carne, viver entre nós, caminhar entre nós, se relacionar com a gente e ir lá e nos resgatar. Diz que uma vez um menino, ele fez um barquinho com palitinhos, e fez assim um trabalho bem bonito, artesanal, sabe? Colou ali com todo carinho, palitinho por palitinho, fez um barquinho a velas, lindo, maravilhoso. Quando ele terminou de fazer aquele barquinho, ele disse: nossa, mas eu sou fera mesmo, olha, que coisa maravilhosa. Era a alegria, era o orgulho dele. E ele gostava de toda tarde ir no rio perto da casa dele, e ali na margem do rio brincar com aquele barquinho. Era a coisa que ele mais amava fazer, estar junto com aquilo que ele havia criado. Mas um dia, a correnteza estava forte, e o barquinho se afastou dele. Ele tentou pegar com um galho ali alguma coisa, e o barquinho entrou na correnteza e foi embora. Ele tentou assim correr pela margem, mas tinha ali muitas árvores, galhos,
e ele já não conseguiu dar conta e o barquinho foi embora. Ele viu o barquinho indo embora. Aquilo partiu o coração dele. Partiu o coração. Ele sonhava com o barquinho. Ele cadê o meu barquinho? Até que um dia ele foi à loja com o pai e numa vitrine ele não acreditou quando viu. Estava ali o barquinho dele, à venda. E ele disse: como assim? Será que é o meu barco? Chegou perto, pegou o barco, olhou, tinha ali as iniciais dele. Era dele, era o barco dele. Ele foi até o vendedor, o dono da loja. Você achou o meu barco? Que maravilha, olha, ele foi pela correnteza e agora eu encontrei ele aqui, muito obrigado. Hã? Seu barco? Está à venda. Como assim? Mas é meu. Não, isso aí a gente comprou e agora está aí à venda. Custa R$300. Se você quiser ter ele de volta, você vai ter que pagar por ele. O menino não estava conformado, não se conformava, mas é meu. Não tem jeito, tem custo. Ele agora é meu. Você tem que pagar para ter ele de volta. O menino saiu dali meio inconformado, triste, mas ele saiu decidido a comprar aquele barco de volta. Mas ele não tinha dinheiro. Então ele fez planos, começou a trabalhar cortando grama nos jardins, tirando lixo, fazendo limpeza nas casas. E durante meses ele suou a camisa, trabalhou muito, até que ele conseguiu juntar os R$300. Primeira coisa que ele fez foi correndo na loja, pegou o barquinho e disse: está aqui, R$300. O vendedor fez ali o cupom comprovando o pagamento. Agora é seu. Ele saiu da loja duplamente feliz. E olhou para o barquinho e ele disse assim: você é meu 2 vezes, porque eu te fiz e eu te salvei. Amém? Jesus Cristo também fez a mesma coisa. Um dia, as correntes do mal, das trevas, do pecado, levaram a gente para longe de Deus. E elas fazem isso todos os dias. Jesus poderia ter feito outro. Poderia ter apagado esse planeta da memória, da história. Mas ele disse: não, eu amo. E quer saber se tem que pagar? Eu vou pagar. E se tem que pagar com a minha vida, eu vou pagar. E Jesus veio a esse mundo mal, escuro. Nós estávamos na mão de outro. E ele veio e pagou o resgate. E na cruz ele nos salvou. Amém? Você é de Jesus 2 vezes. Porque ele te criou e porque ele te salvou. Amém? Isso é um Deus maravilhoso, não é? É por isso que eu escolhi Jesus como meu rei. Porque ele é o meu criador. O que ele tem para mim é melhor. O plano para minha vida é melhor. Toda vez que eu tento deixar ele num canto, eu sofro. Eu passo por desilusão. Mas olha só, ele não desiste de mim. Ele vai atrás. Ele insiste. E ele me mostra: filho, eu te salvei. E ele me liberta. Que tal? É um bom motivo para a gente colocar Jesus como rei da nossa vida? O que tu acha? E por fim, o último motivo pelo qual você pode escolher Jesus como seu rei. Apocalipse 19, verso 11 a 16. Na verdade, o último motivo que eu vou citar. Existem milhões. Apocalipse 19, verso 11 até o 16. E a gente já vai indo para o final da nossa mensagem. Apocalipse 19, 11 a 16. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitas coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-lhe os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, brancos e puros. Saiu da sua boca uma espada afiada, para com ele ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do seu furor, do furor da ira de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito:
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Querido, o terceiro motivo pelo qual você pode se render a esse rei é porque esse rei um dia vai voltar a essa terra. Esse rei vai voltar a essa terra. Dessa forma gloriosa, como João descreveu, foi as palavras que ele encontrou para descrever o poder, a beleza, a formosura, a soberania, a força desse Deus vindo, rasgando os céus, vindo à terra, destruindo tudo que é pecado, destruindo tudo que é mal, destruindo todos os inimigos que nos fazem sofrer nessa terra, que nos fazem desejar dias melhores, destruindo o ódio, destruindo a corrupção, destruindo as falsas promessas, destruindo a violência, a mentira, destruindo tudo que nos faz sofrer e destruindo a morte, que é a pior inimiga. A gente não aguenta mais falsas promessas, promessas furadas, propagandas enganosas. A gente não suporta mais. Então esse Deus um dia vai se levantar e ele vai vir a essa terra, e aí ele vai entrar em ação e ele vai dizer: agora basta, eu vou destruir tudo que é mal e vou realizar aquilo que o coração de vocês sonha. Esse rei vai voltar. Esse rei vai vir com muito poder e muita glória. Os sinais, a própria situação atual do país mostra que a Bíblia aponta exatamente, Deus está próximo de cumprir essa promessa. Tudo se cumpre de uma forma muito precisa. A gente vive no tempo, no momento em que a qualquer momento o nosso rei vai se levantar. Como diria o pastor Enoque, né? Ouça os passos de um Deus que se aproxima. E como diria o pastor Bulhão, se você estiver preparado ou não, se você aceitar ou não, esse rei vai voltar. Então, sabe, eu tomei uma decisão. Eu quero que ele seja o meu rei. Eu quero estar pronto quando esse rei voltar. Eu quero estar submisso, quero aguardar ele para participar dessa vitória, dessa promessa. Eu quero. Que tal? É um bom motivo também para a gente colocar Jesus como rei da nossa vida? Sim ou não? São 3 bons motivos para você, nesse final de semana de eleições. Claro, fazer a sua parte consciente, mas acima de tudo, eleger Jesus para a sua vida. Colocar Ele no centro de tudo, no trono de tudo, como Rei da glória. Ele é o seu Criador. O que Ele tem para você, para mim, é o melhor. Nossa vida é cheia de frustrações, porque a gente decide viver diferente. Ele é o nosso Salvador, Ele nos ama profundamente, Ele nos valoriza, Ele vai a fundo buscar a gente, mesmo sendo quem somos, desprezíveis e pecadores. Ele nos salvou 2 vezes, nos resgatou. E Ele vai voltar. Ele vai voltar para destruir todo o mal. Estamos diante aí então da eleição do presidente, mas existe uma escolha mais importante. Jesus é rei e você precisa pensar, você precisa decidir-se entre amar esse rei ou rejeitá-lo. Você precisa decidir se você vai ser um servo ou um súdito rebelde, ou se você vai ser um súdito submisso, alguém que entrega a vida nas mãos de Deus. Há uma batalha no nosso coração todos os dias, e eu preciso me posicionar, de que lado que eu estou, quem manda na minha vida, em todas as áreas, quer seja na espiritual, no final de semana, quando eu vou para a igreja, quer seja no meu trabalho, como eu conduzo os meus negócios, quer seja na minha vida pessoal, quando eu estou fazendo o que eu gosto sozinho, quer seja na maneira como eu me divirto. Há pessoas que colocam Jesus no escanteio na hora de se divertir. Quer seja como eu conduzo os meus relacionamentos, a minha vida sentimental, sexual, eu preciso deixar Deus ser dono, porque Ele é o meu Criador, que Ele tem a melhor.
porque Ele é o meu Salvador, Ele se importa comigo, e porque Ele vai voltar para destruir tudo que é mal. Eu preciso decidir quem vai comandar a minha vida. Nessa manhã a gente tem aqui 3 grupos de pessoas. O primeiro são aquelas pessoas que há tempo já estão na igreja, frequentam a igreja, participam dos cultos, são adventistas, cristãos há anos. Já tomaram a decisão de colocar Jesus na vida, mas frequentemente o nosso eu coloca Jesus de lado, joga Jesus para o canto. Quem sabe tem uma área na sua vida que você sabe que precisa ser entregue a Deus, que você sabe Jesus precisa reinar nessa área. Queridos, esse é o final de semana para você decidir isso. É hoje, é agora. Pode ser que alguém aqui está há pouco tempo caminhando com Jesus e ainda está bem dividido. Tem muita coisa ainda que Jesus não está sendo dono, que Jesus não está sendo rei. Você precisa decidir. E pode ser que alguém nessa manhã esteja conhecendo Jesus, esteja aí aprendendo quem é Deus, e esteja à beira de uma decisão de entregar a vida a Jesus. Hoje é o dia de você tomar essa decisão. Hoje é o dia de você entregar a sua vida completamente a Jesus. Hoje é o momento de você decidir. Amanhã a gente vai decidir o presidente. Hoje a gente precisa decidir o rei. Amém? Nessa manhã nós temos algumas pessoas que aceitaram a Jesus, que entregaram a vida a Jesus. E eles vão vir aqui à frente para manifestar isso publicamente através do batismo. Temos aqui alguns juvenis que já decidiram de uma vez por todas quem é o rei da sua vida. Amém? Quem comanda a sua vida? Eu vou chamar aqui o pastor Provost, o pastor Mateus. Eu vou chamar a Joana com a sua mamãe e o seu vovô. E vou chamar também a Ivana com os seus pais. Aqui está a Joana, junto com a sua mamãe, a Janaína. E também o seu vovô, o seu José. A Joana foi corajosa. E também a Ivana está entrando com o seu papai e a sua mamãe. A Elisandra e o Jorge. Eles estão acompanhando. E as duas foram corajosas nessa manhã para assumir: Jesus é o meu rei. Eu quero ser dele. Eu quero ser completamente dele. E Deus seja louvado pelos pais que conduziram, que estiveram juntos, educando, ensinando. Deus seja louvado pelo vovô ali que trouxe sempre. A Joana acompanhou sempre. A mamãe que está ali junto. A família nessa hora é muito importante. A Joana e também a Ivana participam do clube de aventureiros. E lá no clube elas tiveram classe bíblica, estudaram a Bíblia. E elas então decidiram entregar a vida a Jesus. Tem muita gente aqui torcendo por esse momento, acompanhando. Eu sei que tem pessoas aí de longe, né, até de outros países, assistindo isso pela internet. Os parentes da Ivana, né, da Argentina, no Chile. Agradecemos a todos aí que apoiam, que apoiaram essa família e esse momento. São duas meninas lindas e que nessa manhã selam a sua vida para Jesus ser seu rei. Nós vamos as batizar nesse momento. Pai querido, nós te louvamos pela vida da Joana e pela vida da Ivana. Te louvamos, Senhor Deus, pelo apoio que a Joana tem através da sua mamãe Janaína, dos seus familiares, do seu vovô José Antônio, do Clube de Aventureiros. Também louvamos o teu nome pelo apoio que a Ivana tem, pelos seus pais, a Elisandra e o Jorge, pessoas que estão nos assistindo de longe. Também pelo Clube de Aventureiros. Nesse momento, Pai, as duas, elas reconhecem publicamente o desejo do Senhor ser rei delas, do Senhor ocupar o trono da vida delas. E nós queremos, Senhor Deus, seguindo a ordem do Mestre, selar essa decisão através do batismo, deixando ali, Senhor Deus, uma vida de pecados, para que elas nasçam agora para uma nova vida, para que os nomes delas sejam escritos no livro da vida. É por isso que o pastor Provost e o pastor Mateus as batizam de acordo com a ordem do Mestre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.